Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Letícia Montoro, professora da Fiel Barbantes. No vídeo de hoje vamos aprender a fazer crochê circular, anel mágico e crochê quadrado. Vamos trabalhar a primeira maneira de fazer o crochê circular. Eu vou trabalhar aqui 5 correntes. Eu vou voltar com a minha agulha em cima da primeira corrente e vou fechar com um ponto baixíssimo. Você vai trazer o fio e passar por dentro das 2 laçadas. Subir 3 correntes, é a altura do meu primeiro ponto alto. Vou laçar o fio e vou trabalhar aqui dentro dessas correntes, dentro deste anel de correntes. E já vou aproveitando e guardando aqui o meu fiozinho. Você vai trabalhar a quantidade de pontos que a sua receita pede. Eu tenho aqui 15 pontos. Contando com as correntes. Digamos que o meu trabalho peça que eu coloque 20 pontos. O que acontece? Quando você faz o anel de corrente para iniciar, ele te limita a quantidade de pontos que vai caber aqui dentro. Eu vou colocando aqui, ó, para vocês verem que cada vez mais fica apertado de colocar o ponto aqui. E se você fizer uma quantidade a mais de corrente, vai ficar um espaço ou um buraco aqui no meio. Vocês estão vendo? Vai chegar ao ponto de que não vai caber a quantidade que você precisa. Possa ser que o seu trabalho aqui fique torto logo no início por conta disso. Daí você vai vir na terceira corrente e fechar com ponto baixíssimo. Esta é a forma de trabalhar o crochê circular usando o anel de correntes. A segunda forma de você trabalhar o crochê circular é usando um anel mágico ou círculo mágico. Você tem aqui os seus 4 dedinhos. Você vai usar o seu polegar usando apenas 2 dedos. Esses aqui, ó, fazer assim para ficar melhor para vocês verem. Só estou segurando. Eu vou pegar o fio que vem do novelo ou do cone e vou dar um giro nos meus dedos, ó. Certo? A parte que fica para dentro da mão, a palma da mão, você vai trabalhar formando um X. O lado que fica de fora, você vai deixar 2 linhas. Um X, 2 linhas. Esse fio, para não ficar assim, ó, solto, atrapalhando, eu vou usar esses 2 dedinhos que sobraram, vou passar por baixo deles e vou só apoiar. Vai ficar assim. Com a minha agulha, eu vou passar debaixo do primeiro e vou trazer o segundo para frente. Segura ele na agulha. Eu ainda tenho 2 fios aqui na agulha. Vou novamente pegar o segundo e passar por dentro daquela argolinha que fez. Vou tirar aqui do meu dedo, ó. Isso aqui é o anel mágico. Bem, como que trabalha dentro do anel? Outra coisa muito importante, quando você está trabalhando aqui, fazendo o seu anel, vocês viram que as 2 argolas que ficaram para cima, ó, eu segurei, passei, formei o X, joguei o fio para trás, segurei o fio. Vocês perceberam que na hora que eu trabalhei aqui o anel, eu não fiquei mexendo a mão. Você não pode ficar fazendo esse movimento. Se você trabalhar esse movimento, o que acontece? Ele vai virar um nó, ele vai prender no seu dedo e não forma o seu anelzinho. Depois que você passou isso, ó, você já pode tirar. Eu vou tirar o fio aqui de dentro, só para distorcer, e vou começar a trabalhar com o meu anel mágico. Tanto destro quanto canhoto, o fio que vem do novelo, ele vai caminhar para frente. Você vai segurar como se fosse uma corrente. Todas as pernas, ó. Aí eu vou começar. Vou fazer as 3 correntes. E vou trabalhar aqui os mesmos 18 pontos que eu fiz lá no outro. Ó, eu tô segurando o anel.
e tô fazendo os mesmos pontos altos. Eu trabalhei aqui os 18 pontos. Olha o tamanho do espaço que eu ainda tenho aqui para ir trabalhando. E quando você trabalha com as correntes, olha o tamanho do espaço que ele te limita para você colocar a mesma quantidade de pontos. Outra coisa muito importante quando você trabalha com o anel mágico, esse fio ele tem que ir caminhando junto com você. Ele precisa, é muito importante, sair aqui no final quando você terminar de colocar a quantidade de pontos. Agora você vai simplesmente puxá-lo. Segura o crochê e puxa ele, ó. Quanto mais você puxa, menos espaço fica no meio. Vou vir aqui e vou fechar com um ponto baixíssimo na primeira corrente. Você viu a praticidade? Quando você for trabalhar a técnica amigurumi, você vai sempre usar o anel mágico em todas as partes, porque quando você puxa, não fica espaço, não vai mostrar o seu enchimento. Para você dar continuidade e fazer o seu círculo, o seu trabalho circular, você vai subir 3 correntes. Quando falamos em aumento e ponto de base, o ponto de base é todos esses pontos que estão formando uma base para você trabalhar. Aumento é quando você usa 2 pontos no mesmo espaço de base. Para trabalhar no crochê circular, você vai vir e vai começar a trabalhar os seus aumentos. Geralmente as receitas pedem para vocês fazerem um aumento por toda a segunda volta. É só você trabalhar um ponto alto ou um ponto baixo, voltar no mesmo espaço e trabalhar mais um ponto. Qual é o problema do crochê circular? Ele pode deixar o seu trabalho com babados, excesso de pontos, ou formando canoa, cestinha. Dependendo da região que você trabalha, possa ser que muda de nome, porém o problema é o mesmo. Isso acontece quando falta ponto. Seu trabalho ficou faltando ponto e aí ficou empinado, ou para cima ou para baixo. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão trabalhar ou como vocês vão identificar este problema para evitá-lo. Eu estou trabalhando aqui 2 pontos para cada ponto que eu tenho na minha base. Toda vez que você estiver trabalhando com o crochê circular, é muito interessante você ir colocando numa base, numa mesa, no chão, e vai vendo o que está acontecendo. O seu trabalho ele vai te dizer o que está acontecendo. Às vezes, eu vou ensinar aqui um trabalho com X números de pontos. Para a tua atenção da mão, vai ser pouco, vai ser muito, ou vai dar certo. Como nós não vamos saber, eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer dar certo no seu ponto. Estou completando aqui todos os pontos. Cheguei aqui no final. Para você fechar a carreira no crochê circular, você conta 3 correntes de baixo para cima e fecha com ponto baixíssimo na terceira. Para você saber se está dando certo ou não, você coloca na superfície reta e vai vendo. O seu trabalho ele sempre tem que ficar reto, tem que ficar como se fosse uma folha. Quando o crochê fica com excesso de pontos, eu vou mostrar para você agora. Eu nem preciso terminar a volta e já percebo como está o meu trabalho. Vocês perceberam que na primeira volta ele estava bem retinho. Na segunda, isso aqui é quando nós falamos que está embabadando. Você vai tentar ajeitar o trabalho e ele não fica. Por mais que você ajeita de um lado, sobra de outro. Isso aqui é excesso de pontos. O certo é vocês viram que eu trabalhei aumento em todos os pontos. Quando acontecer isso, você vai intercalar. Você fez aqui, ó, um aumento no primeiro ponto. No segundo ponto, você coloca um ponto sozinho. E aí você vai intercalando por toda a volta. Um aumento
e um ponto sozinho. Um aumento e um ponto sozinho. Fiz a mesma quantidade que eu tinha feito aqui do meu trabalho. Olha agora como já ficou. Para você fazer um trabalho maior, circular, você vai seguir esse padrão aqui. Como que nós seguimos um padrão no crochê circular? Você vai iniciar com as 3 correntes, como fizemos aqui, trabalhar um ponto no mesmo espaço de base, formando um aumento. Nesta volta, nós fizemos um aumento, um ponto alto, um aumento e um ponto alto. Na volta seguinte, você trabalha um aumento, 2 pontos altos sozinho, um aumento, 2 pontos altos sozinho. E assim, até ir crescendo o trabalho e formando a quantidade necessária que você precisa. Para você aprender a fazer o crochê quadrado reto, sem aqueles defeitos de formar triângulo ou ficar torto, você vai aprender o segredo agora. Você vai precisar da tua base de correntes, lembrando que você vai precisar fazer 2 correntes para dar a altura do ponto, vai laçar o fio e vai contar 3 correntes a partir da agulha. 1, 2, 3. Na terceira corrente, você vai trabalhar o seu ponto alto. Para cada ponto da base, você vai fazer os seus pontos altos. Pode ser que você esteja fazendo um desenho ou uma base reta como a minha. Não vai influenciar. O que você vai aprender é trabalhar os cantos. Chegou aqui no final, você precisa trabalhar nessa última corrente. Para dar continuidade, você vai trabalhar 3 correntes, vai dar a altura do próximo ponto e vai virar para o outro lado. O segredo começa aqui. Para cada ponto, nós costumamos trabalhar nesses espaços que fica demarcado entre um ponto e outro, ok? Você não pode trabalhar no primeiro ponto. Você precisa sempre lembrar. 3 correntes vale como se fosse o seu primeiro ponto alto. Então, ela já não está ocupando esse espaço. Você vai vir para o próximo espaço. E continue trabalhando. Chegou aqui no final, você fez o último ponto em cima do seu último ponto alto de base. Você tem que lembrar, um exemplo, trabalhei aqui 10 pontos de base. Em todas as outras voltas, eu preciso ter os 10 pontos. Aqui, nós iniciamos, eu vou mostrar com a agulha. Nós iniciamos aqui com as nossas correntes. Ela é um ponto alto, então você vai ter que vir aqui e trabalhar nela também. Viu a corrente aqui? Você vem e trabalha o seu ponto alto nela. 3 correntes para subir, vira o trabalho, pula o primeiro ponto, vem no segundo. Chegando aqui no final, você vai trabalhar o último ponto e você vai ter as correntes. Nas correntes que tem aqui, você vai contar 1, 2 e na terceira, você trabalha o seu ponto alto. Desta forma, o seu trabalho vai sempre seguir bem reto, nas 2 laterais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficar alguma dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E lembrando que vocês podem usar essas dicas para diversas peças, desde tapetes, quadrados, circulares, suplá, centro de mesa. Dá para fazer bastante coisa com elas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima videoaula.